Boa noite, nós estamos começando o Nefesh HaChaim, do Rav Chaim Volozhin, no capítulo Kaftet 29. O Nefesh HaChaim está agora falando sobre a importância da Torá, e agora ele vai explicar um pouco da diferença que tem entre a Torá e as mitzvot. Hine Razal Amru, Darash Rabbi Menachem Bar Yossi, Kiner Mitzvah Vetorá Or. Então tem um passuco em Sotá, em Mishlei, na verdade, está escrito assim, que a Ner Mitzvah, a mitzvah, ela é comparada a uma vela, Vetorá Or. E a Torá é comparada à luz. Está escrito em Provérbios, Mishlei, Perek Vav, Pasuk Kav Gimel. Talá Katuv et mitzvah bener, veit a Torá beor. Então a gente vê que no Tanakh, o rei Salomão, ele comparou a mitzvah com a vela e a Torá com a luz. Então vamos entender essa comparação que o Shlomo Amelech fez. Qual é a vela? Mitzvah vetorá or. Lomar lecha. Ma nereno meir era lefishá, af mitzvah ena menginá era lefishá. Então, assim está escrito, assim a Gemara, o Rabbi Menachem, ele faz uma drashá na Masechet Sotá. Do mesmo jeito que a vela, ela só ilumina temporariamente, assim também a mitzvah, ela só protege temporariamente. Então, a mitzvah tem a força de proteger temporariamente. O ma'or meir leolam, a Torá meginá leolam, mas a luz ela ilumina para sempre. Assim também a Torá protege para sempre. Então assim a gente vê essa diferença que tem entre a Torá e as mitzvot. Parece da Gemara então que a Torá protege mais do que as mitzvot. Sim? Uma or meir olam, a Torá meginá olam. Uma sik de Torá beidna de asik ba meginá o matzlah. A Torá conclui também, a Gemara conclui que a Torá ela protege no momento que a pessoa está estudando ela maginá o matzlah. Ela protege e salva a pessoa. Beidna de lo asik ba aguni magna atzulei lo matzlah. No momento que a pessoa não está estudando no momento que ela não está estudando a Torá, ela protege a pessoa, mas salvar ela de uma situação perigosa não salva, não tem essa proteção de tirar ela. Isso estamos falando de uma pessoa que se ocupa com a Torá, mas naquele momento não está estudando. Então, a proteção é um pouco menor. Mitzvah ben beidna de asik ba, ben beidna de lo asik ba, agunei magna atzulei lo matzlah. Já a mitzvah ela tem aquele nível da Torá quando a pessoa não está estudando a Torá. Aquela pessoa que estuda a Torá e não está naquele momento que está estudando, a gente falou que a Torá ela protege, mas não salva ela do perigo. Então ele falou a mitzvah sempre é assim. A mitzvah, no momento que a pessoa está ocupada com a mitzvah, também tem essa força de proteger ela, mas salvar a pessoa que é algo precisa de mais força, a mitzvah não tem, nunca, nem no momento que a pessoa está ocupada com a mitzvah. Assim também a Gemara ela conclui lá que um pecado pode apagar uma mitzvah, mas não pode apagar a Torá. Então a gente está vendo vários pontos aqui na Gemara de Sotá, que isso como a Torá, então, na verdade, está mais... Tá mais que o estudo da Torá... Que o estudo da Torá protege mais a pessoa e salva a pessoa mais do que mitzvot. Então, daqui a gente vê alguns pontos nesse foco. Sozinho não. Sozinho, você fala esse... A pessoa que se ocupa com a Torá, que estuda a Torá, ele tem essa proteção. Ok? Assim também no Zohar é sabido שהתרי"ג מצוות הם מכוונים נגד התרי"ג גברים וגידים שבאדם. Então agora o Nefesh HaChaim ele explica algo que está escrito no Zohar, que as 613 mitzvot,
elas estão direcionadas com as 613 Eivarim, órgãos e tendões que tem no homem. Ou seja, nós temos 613 mitzvot, cada mitzvah ela está ligada com alguma parte do corpo do homem. O Be'asot Adam Achad Mi Mitzvot Hashem Karaui, e quando o homem faz alguma dessas mitzvot, uma das mitzvot de Deus, Mitkadesh Al-Yada Otoever Amechuvan Negda, se santifica através disso aquele órgão, aquela parte do corpo que está ligada com a mitzvah. Tefilin, com qual parte do corpo está ligado? Eu não sei. Mas deve ter alguma coisa ligada com mão, com cabeça, alguma coisa. Não, mas eu não sei. A gente não sabe exatamente. Coração. Com o coração, que está escrito que no Tefilin é trazido assim. Mas tem algum lugar que está escrito? Onde tá Então, aí, cabalisticamente, com certeza, dá para saber. Né? A melhor mitzvah é o Sukkot, Não, mas... o corpo todo Não, então a gente vai ver qual é a maior mitzvah. Vamos ver, então. Tudo bem. O Mechael, então, o que acontece? A mitzvah que a pessoa faz dá vida para aquela parte do corpo da pessoa, espiritualmente falando. O imba venizdamene adoahan mitzvot Hashem asher lo ta'asena. E as mitzvot negativas, como funciona? Ele explica assim, o Nefesh HaChaim. Se vem para uma pessoa uma das mitzvot que Deus deu para não fazer, venimna, e ele se impediu, ele segurou o peresh e não fez, velo asa'a, asher alav amru razal. Sobre essa situação nossos sábios falaram no primeiro Perek de Kiddushin, mais do Talmud Yerushalmi, do Talmud babilônico. A gente estuda aqui também o Kiddushin, mas o Talmud babilônico. Tem também o Talmud Yerushalmi. O que se mais estuda realmente é o babilônico, por isso que a gente estuda isso assim, mas com certeza os grandes Talmidei Chamim, os grandes sábios, depois que terminam o Talmud Bavli, eles estudam também o Talmud Yerushalmi. A maioria das halachot, das leis, é tirada do Talmud Bavli, babilônico. Yashav Adam velo avar verá, mas o que está escrito no Talmud Yerushalmi, na Gemara de Kiddushin, o que está escrito lá? Yashav Adam velo avar verá, uma pessoa ficou parada e não fez um pecado, notnim lo sachar kiosem mitzvah, dão para ele uma recompensa como se ele estivesse cumprindo uma mitzvah. Ou seja, como funcionam as mitzvot negativas? No momento que a pessoa entra num teste e ela passa o teste, parte do corpo que naquele momento é considerado que ele cumpriu aquela mitzvah. Aqui, nesse momento agora, eu não estou cumprindo a mitzvah de não profanar o Shabat. Mas uma pessoa está numa situação, está no Shabat. Agora, eu estou no Shabat, no deserto. Que eu já posso? Que luz que eu vou acender no deserto? Que fogo que eu vou acender no deserto? Não vou. Nesse momento eu não estou também cumprindo a mitzvah negativa de não acender fogo. Só que quando você está numa situação que algum teste e você vai lá e não faz e cumpre a mitzvah, se segura de fazer essa proibição, aí naquele momento é considerado que você cumpriu essa mitzvah negativa. Então ele fala assim, então isso ele traz do Yerushalmi, que está escrito que quando a pessoa fica parada e não faz um pecado, dão para ele recompensa como se ele estivesse fazendo uma mitzvah. Então, por exemplo, com os olhos, não. Com os olhos. Também, mesma coisa. Ele vai falar. Isso, exatamente. Nithar v'nitkadesh gamken otoagida prati amechuvan negda. Então, se purifica e se santifica aquele órgão que está relacionado aquele pecado específico. O mehaelto, e aquilo dá vida para aquela parte do corpo, que Moshe Marakatu, como está escrito na Torá, no Sefer Vaikra, no capítulo 18, Pasuk Rei, ele a mitzvot asher aseh otam adam vachai baem. Essas são as mitzvot que a pessoa vai fazer e vai viver. Que vida é essa? Então, ele está explicando que aquilo dá uma vida para a parte do corpo que tem a ver com isso, a parte espiritual do corpo. Aí é chamado que esse homem é um homem chai, vivo, que está dando vida para essa parte do corpo dele, da alma dele.
Omnam, Kshe'adam osek batorá. Agora isso é em relação à mitzvah. Então a pessoa faz uma mitzvah, botou tzedakah. Tem alguma parte do corpo da pessoa que ganhou vida naquele momento. Ajudou alguém, tem outra parte. E assim vai. Ele teve a oportunidade de roubar alguém e não roubou. Também tem alguma parte do corpo que está relacionada com isso. Talit, outra. E assim vai, tudo bem. Omnam, e a Torá? Como funciona a Torá? A Torá deveria também ser a boca, alguma coisa assim, mas a Torá não. É diferente. Omnam, Kshe'adam osek batorá, quando a pessoa está se ocupando, estudando a Torá, Ktiv ba, está escrito, o lekol besaro marpeh. A Torá, ela cura o corpo da pessoa. Isso está escrito em Mishlei. Provérbios Dalet, Pasuk Kavbet. Que é Moshamru, e como está escrito na Gemara de Eruvin, no Daf Nun Dalet Amud Aleph, Hash Berosho Yasok Batorá. Então tem uma Gemara interessante, Eruvin, página 54, ela fala, dá um recado para a pessoa está com dor de cabeça, o que ela deve fazer? Hash Berosho Yasok Batorá. Vai estudar a Torá, estuda a Torá. Shenemar, Kiliviat Chen. Esqueci até hoje. Dor da coluna, vamos ver. Kiliviat Chen, Hem Leroshecha. Está escrito Kiliviat Chen é uma coisa boa, Hem Leroshecha. A Torá é para sua cabeça. Hasbi Grono, a pessoa está com dor de garganta, o que ele deve fazer? Yasok Batorá, estuda a Torá. Shneimar, aí traz um passuca, a Gemara continua lá. Hasbi Mnei Me'av, está com dor no intestino. Yasok Batorá, estuda a Torá. Hasbi Chol Gufo, ele está com dor em todo o corpo, incluindo a coluna. O que ele deve fazer? Yasok Batorá, ele deve estudar a Torá. Shneimar, o Lechol Besaro Marpeh. Aí ela conclui falando que todo o corpo cura a Torá. Vechenu Vaikra Rabá Parashat Yudbet. Assim está escrito no Vaikra Rabá, no Midrash, Betanhuma Yitro, também no Midrash Tanhuma na Parashat Yitro, Parashat da semana. O Bemidrash Teilim Mizbor Yutet, Shaldei Esek HaTorah Mitkachim Umizdakekim Kol Evarav Egidav Ekohotav Kulam. Então está escrito nesses Midrashim que através do estudo da Torá se santifica e se purifica todos os órgãos e os membros da pessoa, todas as suas forças, elas se curam. Belachen Amru. Por isso que está escrito, Talmud Torah Keneged Kulam. Por isso está escrito em Maseret PA, o Talmud Torah ele é equivalente a todas as outras mitzvot. Então, o Rav Chaim Volozhin está explicando em relação a isso, que a Torá está relacionada a todo o corpo da pessoa e, paralelamente, o corpo espiritual da pessoa. E as mitzvot, cada uma é pontual. E a Torá, ela engloba tudo. Por isso, a Talmud Torah Keneged Kulam, ela está numa balança como todas as outras. Mas tem outro lado também. Avon Bitul Torah, o pecado de Bitul Torah. A gente sabe que o homem, principalmente, a mulher ela não está obrigada a estudar a Torá. A moça está obrigada a saber as leis que cabe a ela saber. Mas o homem é a mitzvah de estudar a Torá. Então, sobre o homem que tem a mitzvah de estudar a Torá, o homem tem a haverá, o pecado de Bitul Torah, de deixar de estudar a Torá. Então, o que faz quando a pessoa transgride essa proibição? Ela tem que estudar. Quando a pessoa tem Bitul Torah, a pessoa está trabalhando, ela está fazendo Bitul Torah, ela precisa trabalhar. Então, ela está certo? Tem que estudar quando é que a pessoa... Sim, então. E quando ele está respeitando os pais, fazendo um favor para eles, ele está fazendo Bitul Torah? Não, ele está fazendo uma mitzvah. Tem que estudar quando é que cai sobre a pessoa esse pecado de Bitul Torah, que ele está deixando de estudar a Torá. Mais um caso simples, já um caso que ele podia estudar, está tudo bem, e ele joga, não está precisando disparar, sei lá, não está precisando, ele está agora bem, e de vez em sentar e estudar, ele podia estudar e não estuda, a princípio... Não faz nada... Vamos facilitar, vai. Ele não faz nada de útil naquele momento. Está fazendo nada mesmo. Então, não está fazendo nada mesmo, estuda. Bitul Torah. Hã? Não, ginástica também tem uma mitzvah de ficar. Não estamos agora entrando agora realmente... Não estamos entrando agora
Quando que tem essa No proibição? Shabbat, depois da Helga, mas vai ficar passeando pela praia, aí... Não sei, cada um ele tem que pensar sobre se ele podia, tem oportunidade talvez de estar estudando e não estuda, então por um lado argumentos não vão faltar, por outro lado, tá bom, não, tudo bem. Então a gente realmente não viemos decidir esse ponto agora. A gente na teoria, estamos falando na teoria, a teoria existe um pecado chamado Bitul Torah. O que acontece quando a pessoa ela deixa de estudar a Torá, então ele cai nessa transgressão. O Gam Ken Keneged Kulam, também esse pecado ele está relacionado ao corpo todo da pessoa. Que Beovrou Alachad Mitzvot Hashem, quando a pessoa transgride um pecado, Nifgam Raukoto Ever, só aquela parte do corpo que está relacionado com aquele pecado que é afetado. Ou a guid, ou um órgão, ou um membro, levada mechuvan negda, aquilo que está direcionado. Shachayut, shela kedusha ve'or elyon, aquela a vida, aquela santidade, aquela luz elevada, sod shem havaya, idbará, ele traz alguma expressão cabalística, o segredo do nome de Deus, Havaya Idbará Ashoreh Kol Ever, que ele está sobre cada parte do corpo, Mistalek Etemeno, no momento que ele faz aquele pecado, aquele nome de Deus tal, sai dele, Hazve Shalom. O Mota de Sitrach Ashar Ebei Rahman Alitzlan. Então tem alguma coisa de impureza que fica naquele órgão, espiritualmente falando, Deus nos livre. Ele fica defeituoso espiritualmente. A pessoa aqui embaixo está inteira, lá em cima pode ser que ele está sem um braço, espiritualmente falando. Porque ele fez algum pecado que atingiu o nome de Deus, que estava relacionado, não queria atingir Deus, Hazve Shalom, Deus ninguém atinge, mas aquela santidade que estava naquela parte dele, então ela saiu, então ele ficou um defeito. Hasem Ever, fora aquele órgão. Aval, Bavon Bitul Torah Hazve Shalom, mas quando a pessoa faz o pecado de Bitul Torah, de deixar de estudar, o Pogemet Kolevará Vegidav, ele está atingindo todo o corpo. Bekol Kohotav Kulam, todas as suas forças, Vichiut Akdushá, Shel Kol Gufo Mistalek, aquela santidade de todo o corpo dele sai. Veu nessa terra, Kemet Mamash, como se fosse um morto. Ele saiu, o corpo todo foi atingido. Shein Lo Shom Chiut Hazve Shalom, que não tem nenhuma vida, o corpo todo está sem a vida. Que mostra Katuv, que o Hayecha Bechulik, está escrito, a Torá é sua vida. Então, se a pessoa atingiu essa transgressão, ele atingiu a vida dele. O que Moshe Amru Razal, como nossos sábios falaram, Maidirtiv, o que está escrito em Habakuk? Está escrito no Tanakh, né, no livro de Habakuk, Betasen Adam Kidgeyam, e fez o homem como os peixes do mar. Porque o homem é comparado aos peixes do mar? Lomalecha, para falar para gente, para você, do mesmo jeito que os peixes do mar, no momento que eles saem da água, imediatamente eles morrem. Assim também o homem que se afasta da Torá, logo ele morre, espiritualmente falando. Então esse é um jeito de estudar lá o Habakuk. O Beraya Meemna, só para Parashat Shmini, mas agora no livro Beraya Meemna, né, nessa parte, se não me engano, do Zohar, né, do final da Parashat Shmini, ele traz um outro tipo de estudo parecido. Do mesmo jeito, do mesmo jeito que a vida dos peixes está na terra, do mar, ele traz um estudo diferente. Ele tá, pelo Uraya Mehemna, está falando dos Talmidei Hamim, dos sábios. Os sábios, que eles estudam a Mishnah, que a vida deles é a Torá. Se você afasta eles da Torá, logo eles morrem. Então são dois jeitos de estudar. Um está falando geral, está falando para os sábios só. Então não tem um negócio que hoje em dia não tem dentro dos sábios da Ram?
Davi, por exemplo, e comida kasher também tem alguma coisa? Também tem. Comer halá também. Mitzvah de todas as mitzvot. Visitar uma pessoa que está no hospital, dar uma... Sim, toda mitzvah, ela está direcionada com alguma parte do corpo da pessoa. Vezeu Shamru Razal, esse que os nossos sábios falaram. Imroe Adam Sheisorim Baim Alav e Pashpesh Bemaasav. Pashpesh Velom Matzah Itle Bebitul Torah. Então tem uma Gemara interessante em Brachot, no Daf Rei, na página 5 de Brachot. Uma pessoa que vê que tem que sofrimentos estão chegando a ele, ele deve verificar seus atos. Assim fala a Gemara de Brachot. Pashpesh Velom Matzah, ele verificou e não achou nenhum pecado. E Tlebe Bitul Torah, ele deve achar que isso, então, veio do pecado que ele não está estudando o suficiente Torá. Assim fala a Gemara. Agora, o Rav Chaim vai analisar essa Gemara. Velichorá e Palé. A princípio, é um pouco assim estranho essa Gemara, difícil de entender, fala o Rav Chaim. Kivan shesh beado avon bitul Torah, já que a pessoa tem um pecado de bitul Torah, ele não está estudando, está transgredindo essa transgressão de estudar a Torá. Alô, elecham matzai otel mizeh. Então, no momento que ele procura qual a transgressão que ele está fazendo, ele vai achar isso, é uma transgressão importante. Por que a Gemara fala que ele procurou e não achou, então ele deve falar que foi que ele não está estudando? Ele procurou e achou. Como assim? Ve'er amar velo matzah. Como está na Gemara que ele procurou e não achou? Mas o Rashi, quando explicou a Gemara, ele já falou um pouco sobre isso. Miséria, toma cuidado. Bemache pirecha. Do que ele explicou. Shalom matzah avod sheyu reuina isurim alalu lavo elav. O Rashi escreve lá na Gemara, na explicação, ele não achou um pecado que ele merece estar ganhando esse castigo por causa disso. O que quer dizer isso? Veu que midato idbarach shepoel adam yeshalem midah keneged midah. Agora o Rav Chaim, ele está explicando algo interessante, algo que a gente falou um pouco relacionado com a paraxá da semana. Yitro. Por quê? O que ele está falando? Que a midah de Deus tem uma virtude, um dos jeitos que ele rege, o jeito que ele rege o mundo é que ele ele age com as pessoas do jeito que elas agem. Midah keneged midah. Do jeito que ela faz, assim é feito com ele, Deus age com ele. Shoto ever shekilkelu pagam becheto. Aquele órgão que ele estragou e atingiu com o seu pecado, aloto ever atzmo mevi, virando a folha, sobre aquele órgão, aquela parte do corpo mesmo, ele traz um sofrimento, alav surim. E por que Deus faz isso? Betachlit kavanato idbarah bezeh, a intenção de Hashem fazendo isso, que deixa mitorha isurin avinadam vedar leizechet baal. Porque através desse sofrimento ele vai entender e vai saber sobre qual pecado isso está vindo. Deus quer advertir, quer acordar a pessoa. Então, como ele vai fazer a pessoa sacar o que ele quer passar para ele? Então, a pessoa deve ver de acordo com aonde está vindo esse sofrimento, em relacionado a quê? E a isso ele tem que refletir e tentar achar o que ele está fazendo de errado. Ve'ashiva elibo liot modeh ve'ozev ve'shav verapá. E aí ele vai fazer chuva e ele vai ficar bom. Esse é o objetivo do Isuri, do sofrimento. Entre parênteses, o Rav Chaim não traz aqui, mas a gente sabe que tem vários outros motivos, não sempre é porque a pessoa fez alguma coisa de errado que vem o sofrimento. A gente sabe que tem vários outros fatores, não precisa entrar nisso, mas o Yehudi, ele deve refletir sim, esse é um dever do Yehudi que realmente pode ser que é por causa disso. Isso que a Gemara fala, quando a pessoa vê que tem um sofrimento chegando a ele deve verificar seus atos. O que quer dizer isso, verificar seus atos? Verificar se com aquele órgão que foi afetado, daquele jeito, refletir se tem alguma coisa a ver com alguma transgressão que ele fez relacionada a isso. Ele deve entender os caminhos de acordo com o sofrimento. Agora, se ele verificou e não achou qual a ligação, que ele pecou com aquele órgão, daquele jeito, que merece aquele sofrimento de vir daquele jeito, ele não está ligando,
Ele acha que ele viu, tem outras coisas erradas que ele fez, mas não tem nada a ver com isso. Tipo, com aquilo ele não está entendendo por que está vindo. Me dá keneged me dá e tlebe bitul Torah. Aí sim ele deve achar deve ser porque o estudo dele ele não tá estudando quanto devia, está deixando de estudar. Isso que a Gemara falou, isso que a Gemara quis dizer, que depois que ele verificou, ele deve achar que foi por causa do estudo. Que be'avon bitul Torah lo she'er midá keneged midá. Em relação ao estudo da Torá, não tem midá keneged midá, porque a Torá é relacionada com todo o corpo dele. Que bitulah haze shalom nogeh lekol gufo. O bitul Torá está relacionado com todo o corpo, eize makom be'eize ever sheyeh kanal, qualquer parte do corpo. Concluindo, fala o Rav Chaim, beta'amo shel davar ukemo shekatavti leil b'shar Aleph perek vav. O motivo disso é como ele disse no Shar Aleph, no portão 1, está no portão 4, no perek vav, no 6º capítulo, shemekol shlosha milyon shel mitzvot. O motivo vem que a fonte das mitzvot, ela vem de um certo mundo, e a Torá vem de outro mundo. Então ele vai explicar. Shemekol shlosha milyon shel mitzvot, a fonte elevada das mitzvot, tluyot vekshorot besod ashur komah, está relacionada, aí ele fala algumas coisas de Kabbalah aqui, besod, o segredo da altura do homem, o pirkei amerkavá, sod adam elyon kivyachol, e tem algo relacionado com uma carruagem, que é o segredo do homem, ou seja, tem algum local elevado, que chama de carruagem por um lado, por outro lado, ele tem o formato de um homem, alguma coisa assim. Só da Elion que vê, Shekol mitzvah pratit, que cada mitzvah específica, Shosha Elion Kashur, a raiz dela, elevada, ela está amarrada, está ligada, Venechaz Baolam, ele está ligada com o mundo, Vekoach Echad Meshu Komah, algum mundo que tem a ver com essa forma. Vechen Ze Kol Adam, e assim é todo o homem, Sheu Gam Ken Metukan Mesudar, o homem também ele está arrumado, Bechol Evarav Vegidav para cá, Vechol Pratei Kurotav, com todos os seus órgãos, com todas as partes do seu corpo, Betavnit Dmuta Merkavá, com uma imagem de uma, ele chama também de novo de carruagem, Veshur Komah. Ou seja, as mitzvot e o homem, eles estão, a fonte delas, elas têm uma fonte parecida, com formatos assim parecidos, alguma coisa assim. Então, por isso que cada mitzvah, na sua raiz, está relacionado ao homem, na sua raiz também. Belezot, kol mitzvah mechuvan neged ever, ugid echad prati shebeadam. Por isso, cada mitzvah, ela está direcionada com algum órgão, com algum tendão, com alguma parte do corpo do homem. Omnam a Torá gdoshai kolelet olamot kulam kanal. Mas a Torá, ela engloba todos os mundos. Por isso que ela é equivalente a todas as outras mitzvot. Por isso que a Torá, ela cura todo o corpo do homem, está relacionado com todo o corpo do homem. Então aqui o Rav Chaim concluiu o Perek Kaftet, novamente dando uma ênfase que a Torá, ela tem a importância maior do que todas as mitzvot. Todas as mitzvot são importantes, elas estão ligadas com uma parte do corpo do homem, mas a Torá está relacionada com todo o homem de uma forma completa.